Felipe Vieira, esse profissional, esse amigo, essa pessoa maravilhosa Tá na linha. Bandeirantes de rádio e televisão, entendeu? E ele toca o hino do Grêmio pra mim aí, por gentileza. Por exemplo, o hino do Grêmio Futebol Porto-Alegrense, homenagem a um dos caras mais legais que eu já conheci no mundo do rádio e da televisão. Tô falando sério. Olha o hino do Grêmio, a paixão de Felipe Vieira, ó. Glória do desporto nacional, ó internacional, que eu vivo a exaltar. Levas a plagas distantes, feitos relevantes, vivos a brilhar. Horizonte sujo, Assumiu mesmo, hein? Assumiu mesmo, hein? Ei, ai, ai. O que é butiá, por favor? Butiá é uma fruta e é a minha cidade natal. Então, rapaz, você fala tanto em butiá nas mensagens aqui pra mim, eu não sabia. É fruta e nome de uma cidade. Onde é que fica lá no Rio Grande? Fica a 80 quilômetros de Porto Alegre e é a minha Muzambinho. Quem nasce em butiá, o que é? Butiaense. Agora, é o seguinte, cara, eu tava vendo aqui... Só deixa eu dar uma referência antes, que é o seguinte, Milton, muita gente não, né, porque não é uma cidade tão conhecida, mas se alguém for olhar, pode aparecer Minas do Butiá, porque tinham as minas de carvão ali, tá? O carvão hoje é extraído a céu aberto, tá? Mas ali em Butiá tinham as minas de carvão. Então muita gente ainda usa o nome de Minas de Butiá. Como não tem mais as minas, o nome ficou só Butiá agora, tá? Então há alguns anos, já algumas décadas já é só Butiá. Tá vendo? Rádio Cultura. Mas é o seguinte, conhecer você foi maravilhoso, viu, cara? Você invadiu nos bastidores o terceiro tempo da Band um dia. Falei, pô, quem será esse grandão aí? Aí dali você estava de terno apresentando lá na Band News TV, na Rede Bandeirantes Televisão e tal. Eu peguei e botei você do lado lá, rompendo a estrutura do programa, né? Não estava programado, mas realmente você falou na minha lapela e o pessoal do Rio Grande ficou feliz, Pabu. Foi a primeira vez que eu te vi. Foi o Tinga estava dando uma entrevista para você. O Tinga é meu irmão, né? Sabe que a gente é até muito parecido os dois, né? Tu não acha? Nossa Senhora. A gente é muito o Tinga e o Dunga, entendeu? Fazem filantropia lá, alimentam os... Eu acho uma coisa horrorosa, moradores de rua. Agora já mudaram para pessoas em situação de rua. Isso. Na verdade, não pode ter rua envolvendo o ser humano. A politicaiada aí que tá brigando aí para ganhar tudo, eles precisam resolver isso aí. O povo não pode passar fome. Eu não estou aqui fazendo média com ninguém, até porque eu não sou candidato, nunca fui e nunca vou ser. Mas esse negócio de morador de rua, agora mudaram, né? Um eufemismo aí, pessoa em situação de rua. Não pode ter, pô. Isso é um absurdo num país agrícola maravilhoso como o nosso. O senhor concorda ou o senhor desconcorda, gremista Felipe Vieira? Não, e inclusive é o seguinte, já fez a referência, né? O Tinga com Fome de Aprender, né? Que é muito legal, é um projeto do Tinga, onde a gente de alguma forma auxilia ele lá, né? Ele distribui 150 refeições por dia no bairro onde ele nasceu, né? O bairro da Restinga. E são 150 refeições por dia, e além disso ele tem ali um caminhão, um ônibus que foi projetado para esse projeto, Milton, muito legal, onde ele também possibilita ali o acesso das crianças a estudo, a livros. Então é um belíssimo projeto esse do Tinga. E o Dunga tem o projeto dele, que é o Cidadania, o Esporte Clube Cidadão, que hoje tem assim, várias ramificações, entre eles a seleção do Bem 8, que era a camiseta do Dunga, que ele também faz muita arrecadação, e o Dunga trabalha muito, um negócio muito legal que tu gosta, né? Os idosos, a terceira idade, ele cuida muito. O Dunga tem um negócio muito legal que ele vai toda última, eu suposto estar errado, talvez o dia, terça-feira do mês, simplesmente num bailinho lá, dançar com os idosos lá na SPAN, que é uma sociedade de Porto Alegre que auxilia os idosos, Milton. Então esse trabalho deles é permanente, é muito legal, os dois são fantásticos. A gente tem que divulgar. O Tinga, eu tô há anos
dando uma colaborada também e tal, porque Isso. ele é um cara maravilhoso. Agora, o Dunga sempre turrão, né? E silenciosamente, eu tô dedando ele aqui, silenciosamente ele faz esse bem-estar aí pro povo que tá passando fome, entendeu? E ele não dá entrevista, não fala nada disso e tal, mas parabéns ao Dunga e o Tinga. O Tinga eu quero ele para presidente dos Estados Unidos ou do Brasil. O Dunga é o seguinte, cara, o Dunga de vez em quando eu consigo colocar ele lá na Band News FM, lá meio a contragosto, quando ele sabe que precisa assim, de um apoio maior, de mais gente lá para auxiliar alguma causa nova. Agora ele está fazendo pintura de escola, cara. Olha só, ele foi ver lá, as escolas estavam meio depredadas lá, e ele está fazendo pintura, está pintando, reformando escolas lá, escolas públicas do Rio Grande do Sul. Ele e a turma dele lá. É um trabalho incansável do Dunga, é impressionante. Incrível. Então, parabéns ao Dunga, isso tem que ser divulgado, porque ele sempre foi turrão e tal, fechadão, continua fechadão, mas ele faz um trabalho aí pros pobres maravilhoso. E as escolas também que ele está pintando, né? Então é isso. Agora, o meu caro, tá dando uma de prefeito, né? Uma espécie de prefeito das escolas públicas. Exatamente. Não, o Dunga, o cara, eles são em tudo. O que eles fizeram com a seleção do Bem 8 lá, nessa pandemia, foram toneladas e toneladas de alimentos chegando às pessoas de todo o Rio Grande do Sul, mas especialmente aos asilos de idosos. É uma preocupação que ele tem, que eu acho muito legal. Deixa eu só aproveitar aqui o seguinte, né? Temos que mandar hoje um grande abraço para o Alexandre Pretzel, né? Aniversariante do dia. Pô, mas esse gaúcho não sabe nada de futebol, Felipe Vieira. Você sim dá 10-0 nele. Não é verdade. Não é verdade. É um dos mais completos jornalistas esportivos do Brasil, Alexandre Pretzel. E uma memória tipo a tua, né? Daquelas que não esquece nada. Com a diferença que tu viveu muita coisa disso, né? O Pretzel teve que estudar. mas ele é uma memória, eu fico impressionado com a memória do Pretzel. Meu irmão, eu conheço o Pretzel há 30 anos, eu acho, mais ou menos. A gente começou praticamente juntos. Né? Sabe que o Pretzel começou como redator de programa para o mundo rural, né? Campo e Lavoura. Eu não sabia dessa, não sabia. E a gente trava conhecimento esportivo no terceiro tempo da Rádio Bandeirantes, a gente briga no Concentração também, porque eu e ele e eu, os dois querendo saber mais que o outro, entendeu? Eu sei, eu acompanho vocês dois, mas é muito legal. E o Pretzel está de aniversário hoje, um beijo pro Xandão. Xandão que é uma figura, cara, eu adoro ele. Então, o Xandão, ele trabalha no Grupo Bandeirantes e nas horas vagas ele tá lá no STF, né? O Xandão. Nas horas vagas ele tá lá no STF, é verdade. Mas eu quero pedir desculpas para você, porque realmente eu avancei o farol. Porque o povo do Rio Grande do Sul tá brabo comigo lá, a turma do Inter, pô. Eu resolvi botar você no Grêmio e os caras tão bravos comigo. Então, de público, eu peço desculpas. Na verdade, o Felipe Vieira é um torcedor do Esporte Clube Internacional. Sabe que isso aí é o seguinte, o dia que eu voltar para Porto Alegre, eu vou usar isso aí na campanha para voltar para o Conselho do Inter, né? Os teus feitos todos, essas frases todas, né? Agora, Felipe, eu vou colocar uns gols aqui e você vai dizer quem é que tá narrando, quem que tá reporteando, quem é que tá comentando. Primeiro gol aí, por favor, meu caro Ricardo Moreira Garcia. Vamos ter a cobrança pelo flanco esquerdo de gramado, beneficiando a representação do Internacional, preparado Vacaria. Até os torcedores estão cansados de tanto Granal de 0-0. Bola de Vacaria, ele coloca para Pontes para Vacaria. Vacaria agora fez a estocada, tentando levantar para Flávio. Afasta a zaga gremista por Beto. Rebate colorado com Valdomiro. Valdomiro retardando para o lateral direito. Batista para Valdomiro. Valdomiro bate bem, a Tabajara está aberto o caminho do Hepta. Lá vai Valdomiro pela ponta, atenção, vai cruzar, atenção, entrou, defendeu, Picasso, volta para Flávio, vai marcar, atira. Golaço! Colorado! Flávio, o minuano!
domínio do Hepta. Bola cruzada de Valdomiro. A histórica jogada dos 7 anos de campeonato. Veio de Portugal e sobrevoou o Atlântico. Veio para ganhar e ganhou o heptacampeonato. Flávio, Flávio, Flávio! Estremece o gigante da Beira-Rio. A Rubio ainda está balançando, balançando. E agora, tchê! Agora as bandeiras coloradas estão tremulando, 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 torcedor gaúcho. 15 minutos de Grenal na prorrogação e o Inter está ganhando o gol de Flávio. Ô, Valdomiro! A verdade, Prates, que tudo começou com a meia-lua, o balãozinho que Valdomiro deu em Jorge Tabajara. Depois o cruzamento. Bom, aí é uma Defina narração... esses dois colegas, por favor. Aí é uma narração dupla do Luiz Carlos Prates e do Haroldo de Souza na Rádio Gaúcha. Esse ainda não é o jogo decisivo, né? E aí vai entrar, e era uma característica, vai entrar depois aí aquela narração que vai entrar o Paulo Santana. Paulo Santana é uma figura que foi um gremista maravilhoso, o primeiro talvez assim grande identificado, que o Rio Grande do Sul nunca, sempre se procurou não se identificar os jornalistas. O Santana foi o primeiro que se identificou muito. Ele e o Ibsen Pinheiro, né? Aí o Ibsen depois foi deputado federal, presidente da Câmara, assumiu a presidência do país e os dois então meio que se definiram, né? Um colorado e um gremista. Nessa narração depois aí aparece a voz do Santana. É o gol, esse é um gol do primeiro turno do Campeonato Gaúcho que leva o Inter depois, e quando o Grêmio pegou e investiu tudo no Tele Santana. O Tele Santana vai para o Rio Grande do Sul, depois da passagem dele por aquele time lá de Belo Horizonte. Aquele time lá de Belo Horizonte, como é que é? Aquele time lá... Ih, rapaz, nem fala. Aquele time lá de Belo Horizonte que ontem foi mal O Galo virou Pintim. Contra o Esmeraldino ontem. O grande Galo, o Tele iniciou lá, e aí vai para o Grêmio e conquista, né? Tira do Inter o que a gente imaginava que seria o rumo do decacampeonato, 10 conquistas seguidas no Rio Grande do Sul. Tá vendo? E o Paulo Santana, que revelou o Alexandre Pretzel para o rádio brasileiro, ele gremista inteligente. Eu o entrevistei várias vezes na Copa de 90 lá em Roma, em Dallas também, na outra Copa, e também em Paris, mais uma Copa que eu fiz, e a quarta foi lá na África do Sul, né? E eu eu fiz a metade da Copa porque eu voltei para São Paulo para inventar o Denilson Show, para fazer o Band Mania, que foi um grande sucesso. Mas eu fiz essas entrevistas com ele era muito engraçado, muito inteligente. É um cara muito marcante, né? Aliás, o nosso querido Alexandre Pretzel tem um filho chamado Paulo Santana Pretzel. Ele não faz isso com a gente. Já chega. Por sinal, o seguinte, o maior lateral esquerdo do Internacional foi o Oreco, tá? Tu fica falando do Ortunho aí, né? O Oreco morreu praticando futebol master, né? E sentiu mal, não tinha desfibrilador, aquele negócio todo. Ele acabou morrendo no campo, o Oreco. O Oreco jogou no Corinthians 500 anos e tal. Aliás, um nome marcante. Ele foi pra Copa na reserva do Newton Santos, ou eu tô enganado, em 58? Ele foi pra Copa em 58. Isso, então, Oreco, quer dizer, tem jogador chamado Thiago, Felipe, todo mundo pô, entendeu? Até você, Felipe, também. Agora, Oreco só teve um, viu? Só teve um, né? Sabe que eu não vi o Oreco jogar, né? Mas cada vez que eu ia montar o time do Inter, e aí muitos anos a gente montava o time do Inter, nós mais jovens, com o Cláudio Mineiro, que era o lateral esquerdo campeão do Brasil invicto. Ele mora hoje em Corumbá, no Mato Grosso, fronteira ali com o Paraguai, e deu uma entrevista bonita para nós outro dia aqui. E aí a gente sempre montava, eu sempre montava com o Cláudio Mineiro, porque foi o time que eu vi, e o Inter passou uma seca muito grande de grandes laterais esquerdos. Aí o meu pai, né, pegava e me dizia assim,
tu não viu o Oreco jogar. O Oreco foi o melhor deles todos. Depois do Newton Santos era o Oreco. Eu disse, bom, não. Tanto é que ele foi pra Copa, pô. Foi pra Copa, né? Campeão do mundo. 58 na Suécia. Mas vamos ouvir mais um gol da história do futebol gaúcho e de narradores marcantes. Serginho no campo de defesa em profundidade, passou uma bola para Cláudio Mineiro. Cláudio Mineiro pela ponta esquerda, pode cruzar, cruzou pro Pira, vai dividir com o goleiro, soltou, entrou Falcão, vai marcar, atirou. Gol! Do Internacional Falcão! É uma consagração para o Inter no Beira-Rio, em todo o Brasil. 2-0 sobre o Vasco. Agora já são 4 gols contra nenhum do Vasco na decisão da Copa 79. 13 minutos. Internacional construindo magnificamente a sua última vitória na década. Vamos lá. É o torcedor gaúcho cantando para o Brasil de novo. Pô, que beleza isso. Quem que narrou? Esse é o Armindo Antônio Ranzolin, a decisão de 79. Uma decisão que não era decisão, né? O Inter tinha aberto uma grande vantagem sobre o Vasco, mas tinha que fazer o jogo em casa. Fez o jogo no Beira-Rio, narrando um dos gols daquele que depois viria a ser o genro dele, Paulo Roberto Falcão, o rei de Roma, o melhor deles todos. Esse era... Agora é o seguinte, o Jorge Tabajara jogou um pouquinho no Palmeiras e o jornalista, não sei que fim que levou, Mauro Betting, falou que o Jorge Tabajara era muito melhor do que o Newton Santos e o Oreco também, você concorda? Não concordo, mesmo sendo o grande Mauro Betting. Um dia eu fiquei com um sonho hoje, cara. Sabe que eu te ouço sempre, né? O dia que tu for conhecer o Eli Correia, tu me leva junto, tá? Vamos marcar esse encontro aí, tia. Vamos, ele falou logo cedinho. Bota o Eli Correia em homenagem ao nosso Felipe Vieira, então. Quer dizer, ele mandou uma saudação pra mim, emocionante. Sim, eu ouvi, rapaz. E aí eu ouvi tu dizer, vocês não se conhecem pessoalmente? Não, pessoalmente não. Eu quero ir junto. Vamos fazer esse encontro. Eli Correia. Olha o que ele falou aí, vamos ouvir. Rapaz, Milton Neves, ó, tá até arrepiado aqui, caramba. Rapaz, eu tô mesmo, sinceramente, gente, eu senti um arrepio no corpo. Ô, Boris, é verdade, cara. Olha, Cíntia, sabe lá, Milton Neves Olha que honra, é uma hein? história do rádio. Ele se confunde com a própria história do rádio, não pela idade, mas pelo que ele já fez, pelo que ele produz e produziu. Ele ainda faz, né? E ainda faz. Então, porque, claro que o rádio já tem 100 anos, vai completar a primeira transmissão. Então, e longe de ter 100 anos, evidentemente. Mas por tudo aquilo que ele fez, meu Deus, e faz. Ô, Milton Neves, poxa, eu tô aqui sem ter palavras, viu? Muito obrigado. Dentro do estúdio, Ney. Tá estourando. Realmente tô emocionado mesmo. Milton, a gente vê esses grandes caras assim, a gente nunca pensa que vai um dia, né, ter um contato com eles e tal. Porque, gente, eu continuo sendo aquele cara do interior, aquele fã do rádio, fã dos artistas do rádio. Aí quando alguém fala assim, poxa, você também é um dos rádios assim, eu fico... Será, né? É meio que como que eu não acreditasse muito, né? Então eu fico muito honrado mesmo com a presença do nosso querido Milton, né? Um dos meus ídolos, né? Bom, são 12h43. Guarde isso aí, hein? Tá vendo? O homem enchendo a bola do Mirtão, viu? Tá tendo muita homenagem, viu? Pra tudo quanto é lado a mim. Eu tô meio cabreiro, viu, Gaúcho? Não, mas não é isso aí. Vamos contextualizar isso aí, né? É porque isso é o seguinte, tu falou muito bem do Eli Correia. Se as pessoas não viram, vão lá no YouTube Band Jornalismo, né, e busquem o canal livre da semana passada, que foi feito com o Milton, né, o Rodolfo Schneider, Fernando, a doutora Sandra, né, e o Milton sobre o rádio. Dona Magali, maravilhosa, e o Sérgio Gabriel, que levantou a bola para mim e eu meti a bola para a rede. Isso, desculpe, eu tô tão acostumado com o Mitre, me perdoa, Sérgio Gabriel, tô tão acostumado com o Mitre do... Aliás, o Mitre é o maior cruzeirense do mundo, viu? E aí desculpe, rapaz, eu fico... Bom, vamos lá, o Rodolfo, o Sérgio Gabriel, o doutor Magali e o Milton. Vão lá,
Busquem isso, está lá no Band Jornalismo, nas redes sociais. É espetacular o programa em homenagem aos 100 anos do rádio que foi feito no Canal Livre. Muito, muito legal mesmo. Eu tive 3 filhos, né? Queria ter tido uns 7, 8, mas eu queria ter um filho que se dependesse de mim, né? A esposa ia reclamar, mas eu ia chamar Rádio Chame Magnoni Neves. Entendeu? Porque o rádio me levantou na vida, cara. Não tinha nada, entendeu? Eu te ouvi falando de Curitiba, eu imagino Curitiba, para o cara saído de Muzambinho, 71, Curitiba, se tu pegou o inverno em Curitiba, é o seguinte, ó, aí é complicado, porque é a capital mais fria do país. Então, Rua Duque de Caxias 47, primeiro andar, a nossa pensão dos muzambienses lá, eram 3 quartos e cabiam ali umas 6, 7 pessoas, nós éramos 18. E eu dormia num sofá de napa, entendeu? Que você põe o sofá de napa, que deixa gelado, né? E você bota o lençol, só que você dá uma mexida, você mete o pé, a canela num canto lá da napa, e você, aqui é igualzinho um punhal na barriga. Então eu não conseguia dormir, cara. Pelo amor de Deus, atrás da Igreja do Rosário, Rua do Caxias 47. Eu falo tanto desse endereço, primeiro andar, que os caras lá, os amigos lá, meus ouvintes, telespectadores, me mandam fotos do predinho lá, que ainda tá firme, viu? Mas foi duro, viu? Porque eu passei fome e frio lá, mas pelo menos encerrei a minha carreira de vestibulando para vagabundo. Quem tem uma passagem bonita também, que eu ouvi esse tempo no rádio em Curitiba, de dificuldade, mas isso mostra a vitória de vocês, é o Datena, né? O Datenão tá com essa cintura toda aí devido ao tempo que ele fez rádio, meu amigo, em Curitiba, entendeu? Lá em Ribeirão Preto. E ele foi back também. Uma vez num Come Fogo de infanto juvenil, ele quebrou a perna do atacante do Botafogo. Então ele era um back mais ou menos como eu, assim, Milton. E barbudo, com aquela cara de Tupamaro, né? O back passava a bola, mas o atacante não passava, meu. Essa era a ordem do Teco pra mim, assim, ó, marca em cima, se passar a bola ele não passa. Isso, ou a bola ou o cara, os dois não passam. Agora aqui, e você me pediu para nossa rádio, na Bandeirantes nossa lá de Porto Alegre, que eu fizesse uma saudação ao Ranzolin. Pô, só que eu gravei, em vez de Armindo, eu falei Armando. Não, mas tu sabe que aí o Cimate não salvou, né? Tu sabe, porque tu falou Armindo. Aí na última, tu falou Armando. Mas aí o nosso querido Guilherme Cimate prontamente pegou e editou a última parte. Então aquele último Armando, que era um Armando de despedida, não entrou no ar lá para Porto Alegre, tá? Não te preocupe, porque o Cimate foi, como sempre, todos esses elogios que tu faz ao Cimate estão corretos, porque ele é muito bom mesmo. E boa também é a mulher do Falcão, a filha do Ranzolin, né? A Cristina. Lá, é muito bonita e muito competente no ar. A Cristina Ranzolin. Eu tive o prazer de trabalhar com a Cristina. Quando eu fui no esporte, na RBS TV, eu trabalhei com a Cristina, né? E trabalhei com o Falcão também. O Falcão fazia uma coluna, né? E eu era o editor-geral, o editor-chefe, o chefe de esporte, alguma coisa assim. Eu não sei como é que era a nomenclatura lá naquela época, mas eu trabalhei com os dois, né? Na RBS TV. Foi um belíssimo tempo. A Cristina é uma grande apresentadora, uma grande jornalista, foi jornalista esportiva no início da carreira dela. Aí depois foi algum tempo repórter de geral, né? Mas logo fixou como apresentadora pela qualidade do trabalho dela, né? Tem um vídeo viralizante aí, entre aspas, como é que chama o senador de vocês lá? Lazier Martins. Ele tomou um choque lá em Caxias do Sul, mexendo nos cachos de uva, pegou num fio lá, quase morreu. E ela estava ancorando o programa.
Ela eles não faziam aguentou dupla. também, mas teve que cortar, porque ele ficou louco. Ele ficou maluco lá, achou que ia morrer naquele choque. Ele sabe que o Lazier até hoje fica muito chateado cada vez que lembram isso, né? Mas eu boto sempre a gravação. Eu boto sempre a gravação. Aliás, o Ricardo Moreira Garcia, acha aí. Você já achou ou não? Repita o nome dele. Repita o nome dele. O Lazier Martins, ele fica chateado, porque é o seguinte, hoje o senador Lazier Martins, ele tem uma vida toda assim, de grandes momentos do jornalismo, né? Um belíssimo repórter esportivo, que depois foi âncora do principal programa da TV ao meio-dia lá, tal, é advogado, é aquele sujeito, o Lazier é um cara que se leva muito a sério, né? Então aí aconteceu isso, e viralizou, e cada dia do eletricista, Milton, todo ano lá no dia depois, o pessoal pega e volta com essa gravação, então fica, e ele não gosta, obviamente, então hoje ele já parou de brigar com as pessoas, mas teve uma época assim que ele ficava indignado, Milton. Mas foi engraçado demais. Você achou aí o Ricardo Moreira Garcia? Na mão, vamos lá? Então vamos lá. Rainha Itália, que é uma das mais conhecidas uvas de mesa. Aqui a Perlona. Essa aqui é a Tardia de Caxias, que é uma variedade nova. E aqui a Rubi, que é uma mutação da uva Itália. Bom, estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Aí, essa é a voz da Cristina. Agora, explique, eu vou colocar de novo, mas explique realmente o que aconteceu. Foi em Caxias do Sul, festa da uva, é isso? Isso. É o seguinte, o que aconteceu? O Lazier vai pegar um cacho de uva e tinha uma iluminação que estava mal feita. Então, o fio elétrico estava nos arames que estavam prendendo os cachos de uva. E aí pegou e ainda fechou um cabo do microfone dele, acho que estava usando sem fio até, mas ainda meio que ampliou o choque. Ele pega e diz o seguinte, que as pessoas riem, porque não foram elas que levaram o choque, não fomos nós que levamos o choque, né? Foi ele, mas realmente na hora foi assustador, Milton. Eu me lembro que eu tenho vídeo disso também, mas vamos ouvir o áudio mais uma vez, vamos ver. Rainha Itália, que é uma das mais conhecidas uvas de mesa. Aqui a Perlona. Essa aqui é a Tardia de Caxias, que é uma variedade nova. E aqui a Rubi, que é uma mutação da uva Itália. Bom, estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! A moça Voltamos em seguida com o desesperada. corte e o comentário do Paulo. Olha lá, a Cristina aí. Essa é a voz da Cristina. Mas foi um dos momentos épicos da televisão gaúcha, que viralizou no Brasil inteiro. Porque não foi tu que levou o choque, nem eu, né? A gente fica aqui agora, mas realmente, essa das imagens que eu já vi, assim, tranquilamente, a que mais viralizou das que eu acompanho em nível de televisão do Rio Grande do Sul, essa imagem aí disparado, né? Que mais eu não gosto de enrosco, mas vamos ouvir de novo, porque é muito engraçado isso. Vamos ouvir. Rainha Itália, que é uma das mais conhecidas uvas de mesa. Aqui a Perlona. Essa aqui é a Tardia de Caxias, que é uma variedade nova. E aqui a Rubi, que é uma mutação da uva Itália. Bom, estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! As meninas ficaram desesperadas aí, né? E aí a Cristina Falcão, ela acabou trocando tudo lá, fechou. Mas eu nunca levei choque, você também acho que não, porque deve ser terrível mesmo, hein? Não, deve ser um horror. Ainda mais nesse nível ali, porque ele tava com o microfone numa mão e levando choque na outra, aquilo amplificou com o negócio. Eu não lembro como é que é, o pessoal explicava lá na época, mas eu acho que era questão também de não ter aterramento suficiente. Foi um susto.
Uva é doce, mas pra ele foi terrível, hein? Mas vamos ouvir mais um gol da história do futebol do Rio Grande do Sul. Sérgio no campo de defesa em profundidade, passou a bola para Cláudio Mineiro. Cláudio Mineiro pela ponta esquerda, pode cruzar, cruzou pro Pira, vai dividir com o goleiro, soltou, entrou Falcão, vai marcar, atirou. Gol! Do Internacional Falcão! É uma consagração para o Inter no Beira-Rio, em todo o Brasil. 2-0 sobre o Vasco. Agora já são 4 gols contra nenhum do Vasco na decisão da Copa 79. 13 minutos. Internacional construindo magnificamente a sua última vitória na década. Vamos lá! É o torcedor gaúcho cantando para o Brasil de novo. Olha, eu não sabia que existiu essa Copa 79, não. Eu não lembrava disso não, viu? Olha que eu tenho memória mais ou menos boa. Não, mas é o Campeonato Brasileiro, né? É o Campeonato Brasileiro. É o Campeonato Brasileiro. Ah, tá. É o Brasileiro de 79 que o Inter ganha invicto, né? Tem um livro do Falcão a respeito disso, por sinal, com todos os depoimentos, né, dos jogadores. Muito bem. O Xandão que você fala, o Alexandre Pretzel, que está fazendo aniversário hoje, eu faço ele cantar o hino do Rio Grande do Sul. Que vocês gaúchos, os professores exigiam, né, ou exigem que vocês cantem antes de começar a aula o hino do Rio Grande do Sul. E ele canta inteirinho. Eu queria que você cantasse um pedacinho, ou então você é um gaúcho fajuto. Não, eu canto, só que tem um problema, tá? É inacreditável, o Xandão é mais afinado que eu, tá? O problema é esse. Sim, mas dá uma cantadinha pra nós aí, vai. Quer que eu cante o Sirvam nossas façanhas, de modelo a toda a terra, de modelo a toda a terra, sirvam nossas façanhas de modelo a toda a terra, mas não basta para ser livre, forte. Não, não, isso. Eu parei, sabe por quê? Tu não vai acreditar. Eu tô dentro de um supermercado fazendo compras com a Laís, e aí todo mundo começou a me olhar, né? Agora. E aí é aquela coisa, né? Imagina que todo mundo ficou me olhando, né? Eu parei de vergonha, viu? As pessoas começaram a me olhar aqui. O Ranzolin exagerou um pouco, para alegria de todo o Brasil, né? Só a torcida do Vasco não estava gostando, é claro, e o Rio Grande sim, a metade vermelha, entendeu? Mas, ô Felipe Vieira, então foi bom a gente bater esse papo aqui, viu? Porque você é um gaúcho puríssimo. E última pergunta, esse hino é obrigatório até hoje nas escolas gaúchas? Não é obrigatório, mas é o seguinte, o que acontece? A gente perdeu a guerra, tá? Isso é um negócio maluco, né? Esse é o hino da Revolução Farroupilha, agora 20 de setembro, exatamente agora, Milton, já começa a se montar os que a gente chama lá de acampamento Farroupilha. Em todo o Rio Grande do Sul, as pessoas vão fazer lá as suas homenagens à Revolução Farroupilha, né? Que foi uma guerra que a gente perdeu, uma guerra de 10 anos para o poder central, para o governo... Para o catete lá do Rio de Janeiro, depois não, porque era monarquia ainda, mas o lance todo, né, é que você tinha uma situação de querer ali formar a República Rio-Grandense, não conseguiu, né? Mesmo assim virou um orgulho para nós. A gente perdeu a guerra, mas é aquela coisa do gaúcho, né, achar assim que é superior, essa arrogância gaúcha, né? Eu digo isso, as pessoas não deviam dizer isso. Eu digo porque eu acho que tem uma certa arrogância mesmo do Rio Grande do Sul. E a gente perdeu. Mesmo assim, a todo ano, agora, começa a ser formado. Mas era o Brasil inteiro contra o Rio Grande do Sul? Não, era o poder central, né? E aí você tem ali toda uma situação de ruralistas gaúchos que estavam indignados com os impostos sobre o charque, né? E queriam ali então um espaço para pegar e tentar fazer uma república.
a partir do Rio Grande do Sul, uma república que tivesse também, depois teve a República Juliana, né, em Santa Catarina. O nosso grande sonho, Milton, na verdade, de alguma forma, era pegar Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Uruguai, né, e nos encastelar lá naquele canto. Imagina a seleção que dá, né? Sem dúvida, sem dúvida. Mas, ô Felipe Vieira, muito obrigado pela história toda, a nossa homenagem ao Rio Grande do Sul, o estado mais culto e politizado da nação. Já foi. Só para terminar, os teus antepassados, lá atrás, a tua família era de Maragato ou de Chimango? A minha família assim, ó, o meu lado forte é o lado espanhol, que é o lado da minha mãe. Então ela veio da Espanha, é muito mais cultuado assim que o lado do meu pai, que é um lado gaúcho e tal, né? Então assim, virou um negócio meio de espanhol, de se há governo, sou contra, entendeu? Então tem essa questão. Então, nesse caso seríamos maragatos, né? Mas tá bem distante isso para nós, né? Tá bem distante, assim, nunca foi muito marcante na minha família esse pedaço aí. Na minha família, a história da Espanha é muito mais relevante como um todo do que a história do Rio Grande do Sul. Muito bem. Pode concluir aí no supermercado, entendeu? Faz essas compras. Eu sei que você entra no supermercado, compra 50 garrafas de vinho, entendeu? Tudo que tem no Barbacoa lá, né? Você só toma peramanca. Você compra 50 garrafas, 10 conto cada uma. O peramanca tinto. Tá louco, você tá rico, hein, gaúcho? Não, é verdade. Eu sei que eu gosto do peramanca, um belíssimo vinho, mas eu tomo muito vinho do Rio Grande do Sul. E acho que hoje tu tem tomado vinho do Rio Grande do Sul, eu tenho te dado aí. Você me deu várias garrafas. Cita os nomes aí, por favor, o Falcão do vinho lá, o Figueroa do vinho. Aliás, tem o vinho Dom Figueroa, não é isso? Tem, Dom Elias. Dom Elias. Quais são as novidades que você me fala aí no estacionamento da Bandeirantes, também nos bastidores da Bandeirantes? Você fica dando aula sobre vinho. Quais são as marcas predominantes hoje no Sul? Eu diria o seguinte, tem um vinho hoje, eu gosto muito do Alma Única 4 cepas, tá? Mas tem um vinho hoje que eu bebi, foi o vinho que eu te levei de presente de aniversário, 2 semanas atrás, o 1931, não sei se já bebeu. Tomamos aqui, no dia do aniversário. Da Cave Angelina, um belíssimo vinho. Eu levei lá na casa da Marília Ruiz, uma mansão, né, um duplex de cobertura na zona oeste de São Paulo, e levei teus vinhos lá e fiquei todo mitidão, né, dizendo, isso é de Muzambim. Tem outro, e a Miolo lançou há pouco um novo lote 43, que é um vinho que quando eles conseguem atingir realmente uma excelência, eles lançam o lote 43. Tá, então saiu agora o lote 43 de 2020, que foi uma boa safra, e eles pegaram e lançaram. Tem um vinho, eu já te dei esse vinho, acho também, não sei se você lembra dele, o Inquieto, que é um vinho espetacular. Muito bom esse vinho, muito bom. Espetacular. Esse é um blend diferente, que ele é Sauvignon Blanc com Merlot, e ficou muito interessante da forma como eles fizeram. Você tá um professor, hein? Mas desculpa te interromper, mas tem o vinho Dom Elias também, que é uma maravilha. Eu queria que você entrevistasse o maravilhoso, fantástico, maior zagueiro da terra, o Figueroa, que tá te escutando, gaúcho. Dom Elias Figueroa tá aí? Dom Elias, tá no Chile. Ricardo Brander, rapaz, esse é o cara, meu. Sabe que eu tive poucas vezes com ele, próximo dele, e eu nunca tive coragem de falar muito com o Figueroa, porque o Figueroa, para nós colorados, ele tá assim, acima de qualquer coisa. Igual o Pelé pro Santos, porque ele é o cara que chegou no Inter para reformulação, né? E no início da década de 70, o Inter vinha apanhando, tinha construído o Beira-Rio, Milton. O Inter vinha apanhando muito. E aí chega ele com a sua imponência chilena, já considerado um melhor zagueiro do planeta, podia ter ido pro Real Madrid se quisesse, optou pelo Inter, e aí chega mandando. E aí ele vai à casa
E essa história é maravilhosa. Ele vai na casa do Luiz Fernando Veríssimo e cita Pablo Neruda pro Veríssimo. Bom, aí ele ganhou a intelectualidade do Rio Grande do Sul e o Rio Grande do Sul como um todo. E às vezes que eu estive próximo dele, cara, é tão Deus para mim que eu não conseguia falar com ele. Quando ele esteve com a gente no Beira-Rio, as últimas vezes, né, eu não conseguia me dirigir a ele, porque é semideus pra gente, é outro nível. Sabe? O Falcão virou meu amigo porque a gente foi trabalhar junto, o Tinga porque eu vi crescer, o Dunga porque era meu vizinho, mas o Figueroa é uma figura lenda. Então faz uma pergunta para ele, é o gaúcho para chileno, vai, no mundo colorado. Vamos 3 perguntas pro nosso Dom Elias, genial. Bom, em primeiro lugar, prazer falar com você, Figueroa. Me diga como foi em casa de Veríssimo a primeira vez quando você encantou los gauchos com seus poemas de Neruda. Porque essa é uma história de sua chegada a Porto Alegre. E quando chega a Porto Alegre, chega campeão, pero com esse lado intelectual que nós não teníamos em nossos jogadores de Brasil. Bueno, yo siempre tive aquela curiosidade. Eu conheci pessoalmente a Pablo Neruda. Então, tive a sorte de conhecer a ele pessoalmente acá no Chile. E tive uma impressão muito boa dele e ele comigo também. Mas acá, desde menino que eu gostava dos poemas de Pablo Neruda, não? E vai, Felipe, mais uma, conversa com ele. Não, e como é que estão agora essa produção de vinhos, né? Porque lá em 2012, eu acho que foi uma das vezes que nós encontramos no Beira-Rio, e você levava lá os nossos vinhos produzidos no Chile, maravilhosos. Como é que está essa produção nova de vinhos aí, Figueiredo? Está muito bem, graças a Deus. Porque sabe, na época a gente não ganhava o dinheiro que se ganha agora no futebol, então a gente tinha que ir investindo dinheiro em algumas coisas. Eu comprei terra cá, plantei com o vinho chileno conhecido, e já com meu filho mais grande pudimos ir fazendo coisas e exportar o vinho, que é mais importante. Aqui em Chile se bebe bastante, mas o mais importante também é a exportação que nós temos. E uma última pergunta de curioso, assim, de Colorado, né? Você podia ter ido para qualquer clube do mundo e a disputa foi Internacional e Real Madrid mesmo, pelo teu passe, hein? Essa foi a opção. E por que a opção pelo Internacional? Porque, bom, foi uma disputa aí grande, porque o Real Madrid até me mandou passagem, mandou até um avião particular para que eu fosse para lá e assinasse por eles. Mas eu, na época, sempre tive a curiosidade de querer fazer investimento de meu dinheiro que ganhava no futebol, né? Eu sabia que o futebol não era para sempre, e então naquela época eu tinha investido aí no Uruguai em uma fábrica de calçado. Então estava mais perto aí, Porto Alegre era perto de Montevideo, eu às vezes terminava de jogar, quando jogávamos dia sábado ou domingo, eu ia para até Montevideo para ver como iam os negócios. Então, sempre tive essa curiosidade, sabendo que eu tinha uma família detrás meu, me casei com 15 anos, você sabia, né? Sim. Continuo com a mesma mulher, aí bem, e muito bem. Tenho filho, tenho neto, bisnetos, assim que então, sempre fui uma pessoa agradecida da vida. Você falou em Pablo Neruda muito aí, meu caro Felipe. Eu tenho que lembrar do nosso Armando Nogueira, que um dia escreveu: Figueroa transforma a grande área num latifúndio. É brilhante isso, né? Capitão dos Andes, ele era chamado no Rio Grande do Sul. E o Ranzolin, que a gente falou aqui tanto, Milton, narrou o gol do Figueroa como o gol iluminado, que é aquele gol contra o Cruzeiro, que tem uma literalmente sentido assim, uma nesga de sol na grande área. E aí o Valdomiro bate o escanteio e o Figueroa entra aonde o sol iluminava, aonde estava a iluminação do sol, e faz o gol. E é um gol inesquecível e virou o gol iluminado. Então vamos ouvir esse gol, quer ver? E no Beira-Rio se ouve isso. É a torcida empurrando a academia do povo. Capricha aí, Roldo. Capricha, Malandro, que o placar não é seu. E o seu Oswaldo Lopes do 22,55. Torce por você, Malandro. Correu pra bola, Valdomiro. Levantou na área. Cabeceia para o arco.
subiu na boca do gol. O capitão Brander, o trem do Beira-Rio, estufa os cordéis da Cidadela do Raul. A rede ainda está balançando, balançando. Está aberto o caminho do Campeonato Brasileiro. Está aberto o caminho da Copa Brasil. Figueroa, e agora tchê. Agora as bandeiras coloradas estão tremulando, 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 torcedor gaúcho. Vai terminar o jogo, 47 minutos e meio. Olha o relógio do Cídio. 1 para o Internacional, 0 para o Cruzeiro. O Cruzeiro nadou e morreu na praia de novo. O Cídio não olha para o relógio. 48 minutos de partida. 48, 3 além do tempo regulamentar. 48 minutos de partida. 1 para o Internacional, 0 para o Cruzeiro. Chora Figueroa, que fez tanto a torcida colorada chorar e chora até hoje, saudade de você. Desculpa. Pois não, Figueroa. Emocionou o homem. Então, quem que narrou esse gol aí dele? Haroldo de Souza. Haroldo de Souza. E essa narração do Haroldo de Souza para esse gol. Ô, Figueroa, você tá me ouvindo agora, Figueroa? Tô ouvindo aí. Então, na minha carreira, eu tô desde 1969 usando microfone, a partir da minha terrinha lá em Muzambinho, né? Mas uma das grandes emoções que eu tive na minha carreira foi num terceiro tempo, quando você participou, sentado ali ao lado do Emerson Leão e do Nilton Santos. Eu nunca vou esquecer a tua gentileza, a tua humildade, porque eu estava meio que começando na televisão e acabei emplacando legal. Aquele programa foi épico, jamais vou esquecer de você e eternamente muito obrigado. Não, eu fico obrigado a você, sempre teve um trato muito bom. E bom, eu tratei de dar o melhor de mim também. Minha família se sentiu muito bem lá, assim que eu feliz, sempre levo a lembrança quando me entrevistam aqui também na televisão, os anos que eu lembro mais, eu indudablemente Porto Alegre, Brasil para mim ficou dentro de mim, dentro da minha família, né? Felipe Vieira, então agradeço em nome do teu Rio Grande do Sul, do Mundo Vermelho, ao Gamarra. O Gamarra também marcou época, né? Mas Figueroa, meu Deus do céu, o maior back do mundo de todos os tempos. Agradeço a entrevista dada a nós mais uma vez, em castelhano, viu, Felipe? Milton, graças a você e graças a Figueroa por tudo que é em Porto Alegre, por tudo que é por lo futebol de internacional. Nós outros, bom, vou me emocionar, eu não vou conseguir, não, meu espanhol não é tão bom assim, mas o Figueroa, é isso que eu disse, Milton, assim, ó, eu falei mais com o Figueroa agora que nas 10 vezes que eu devo ter estado ao lado dele, próximo a ele, porque é uma figura que, para mim, eu tinha 9 anos, né, quando o Internacional foi campeão do Brasil. 10 anos no Bi. E aí, pô, meu pai me levava no Beira-Rio, era pra ver esse cara, sabe, liderar o time. Tá vendo, Figueroa? Ele tá chorando, lembrando do pai e lembrando de você, esta lenda colorada histórica aí do Chile também, viu, meu caro Figueroa? Mas é isso. Para mim é inesquecível você todo aí, é inesquecível para mim na minha carreira, não só deportiva, sino que minha carreira como também na vida familiar. Na minha família, você sabe, eu casei muito novo e minha mulher me acompanhou sempre, meus filhos também começaram a estudar lá. E até hoje, quando falo a alguém, sempre falo, Brasil e Porto Alegre para mim inesquecível. Não? Assim que a você estou agradecido também por tudo. Meu caro Figueroa, eternamente muito obrigado por tudo, por aquele programa inesquecível também, pelas entrevistas que você sempre dá pra gente aqui, humildemente para a Rádio Bandeirantes. E creia, você realmente é uma figura extraordinária, um dos maiores zagueiros do mundo, se não o maior de todos os tempos. Obrigado, Figueroa. Não, obrigado a você e mando um abraço grande, grande. Tá mandado aí, beleza. Tá vendo, Felipe?
Você acabou chorando, Caboclo. Ele é um deus mesmo da área, né? Não, o Milton, eu vou te dizer que é um negócio maluco, cara, que é a emoção que me provocou agora, porque eu fico lembrando, eu tinha falado do Oreco, né, mas eu fico lembrando do meu pai, me lembrando do Beira-Rio, e a gente ia pra ver, né? E time, tu já disse isso, né, que foi melhor time da década de 70, né? Com certeza no mundo. É uma reunião de gênios, cara. Você conseguir no mesmo time, né? No mesmo momento, no mesmo momento, botar figuras como Figueroa, Falcão, Carpegiani, o Valdomiro jogando muito, aí você tem o Lula e você tem o Flávio Minuano ou o Dario, cara. Sabe? Aí o Cláudio Duarte jogando um manga no gol, cara. Era assim, era um time. É uma rara união de vários talentos ao mesmo tempo num clube. Sabe? Legal. Ô, Felipe Vieira, então obrigado ao Figueroa mais uma vez lá no Chile, obrigado a você. E eu vou terminar aqui a entrevista gaúcha ouvindo de novo o gol do Figueroa. Um abraço, Felipe, chorão. Um beijo. Porque quem chora, boa gente é. Como diz o filósofo chorologo, que é o Mauro Betti. Então vamos ouvir aqui de novo Haroldo de Souza, momento épico do Internacional, graças a Dom Elias Figueroa Brander. E no Beira-Rio se ouve isso. É a torcida empurrando a academia do povo. Capricha, Ivaldo. Capricha, Malandro, que o placar não é seu. E o seu Oswaldo Lopes do 22,55. Torce por você, Malandro. Correu pra bola, Valdomiro. Levantou na área. Cabeceia para o Érico. O capitão Brander, o trem do Beira-Rio, estufa os cordéis da cidadela do Raul. A rede ainda está balançando. Está aberto o caminho do Campeonato Brasileiro. Está aberto o caminho da Copa Brasil. Figueroa, e agora as bandeiras coloradas estão tremulando, torcedor gaúcho. Vai terminar o jogo, 47 minutos e meio. Olha o relógio do Cídio. 1 para o Internacional, 0 para o Cruzeiro. O Cruzeiro nadou e morreu na praia de novo. O Cídio não olha para o relógio. 48 minutos de partida. 48, 3 além do tempo regulamentar. 48 minutos de partida. 1 para o Internacional, 0 para o Cruzeiro.